Boa noite, pessoal. Acho que já estamos aqui ao vivo para todo o Brasil para a nossa grande aula de CPA 20. A gente fez a CPA 10, que já foi um sucesso, e agora a gente partiu para a CPA 20. Primeiro, deixa eu ver aqui quem está online. Vamos ver aqui quem está online agora. Abrir a janelinha aqui. Começou. Bastante gente aqui, olha que bacana. Olha que legal. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver. Maravilha, maravilha. Então aqui, galera, a gente vai começar a aula de CPA 20. Vão ser 9 lives. Eu vou entrar bem a fundo, porque dá tempo ainda de tirar a sua certificação esse ano, tá? Dá tempo. Eu dei uma olhada nos calendários das provas e elas vão até o dia 20 de dezembro. Então, tempo suficiente aí para a gente conseguir tirar a certificação. Minha orientação: estudem, façam as aulas por 2 semanas e depois façam os simulados, tá? Eu acho que é muito bacana desse jeito. Uma semana separa somente para fazer simulado, ok? Então aqui, deixa eu já iniciar aqui a nossa live da CPA 20. Seguinte, eu coloquei aqui quem sou eu pelo seguinte: eu acho que vocês estão doando o tempo mais importante de vocês, na verdade o ativo mais importante de vocês, que é o tempo, tá? Então vocês doando esse tempo, vocês têm que saber para quem que vocês estão doando esse tempo. Vocês estão doando essa dedicação hoje de 1h30, então a live deve ir até as 9 horas, então é importante para vocês saber quem sou eu, quem é esse cara aqui que fala com vocês. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Fábio Lousado, ok? Vamos seguir aqui, ó. Vamos seguir. Ah, que bacana. Olha só que legal. O Ronaldo Cerqueira, que é um parceiro do canal, ele vai sortear uma assessoria de carreira de graça. Então, como que faço a participar? Você vai mandar um e-mail aqui para fabiolousado@eumebanco.com.br com o seguinte assunto: vou participar da CPA 20, quero ganhar uma assessoria de carreira. E aí você vai concorrer a uma assessoria de carreira. Olha que bacana, tá? Ah, esqueci de avisar. Se vocês forem na descrição, eu já deixei ali prontinho para vocês todo esse material, todos esses slides aqui, 147 slides, que é o material que a gente vai usar até sábado, que são os 4 primeiros módulos, tá? Então, já podem baixar para vocês acompanharem junto à live e depois darem uma revisada, darem uma olhada. Eu acho que é muito importante também para ter um outro acompanhamento, tá? Também coloquei ali na descrição um link do WhatsApp, tá? Então, todo dia útil que tem mercado, eu ando por WhatsApp, um resuminho de mercado ali de 5 minutos, pelo seguinte: eu acho que só a certificação apenas, ela te dá a teoria, mas é importante saber a prática. Na certificação, você vai saber o que é o PIB, o que é o IPCA, o que é o IGPM, porém você não vai saber quanto está o PIB, o IPCA e o IGPM. Então, tendo essa base de todo dia ver mercado, você sabe que o PIB, você sabe o que é o PIB e você sabe quanto está o PIB. Então, uma consultoria completa, seja para você falar numa entrevista, seja para você falar diretamente com o investidor, tá? Então é muito importante você sempre carregar junto a base teórica e a base prática, ok, galera? Vamos lá. Olha lá, boa noite, galera. Podem fazer perguntas aqui, mas eu costumo fazer primeiro as aulas, até para respeitar, porque muita gente vai querer assistir às aulas e às vezes fica travando por conta de perguntas. Acabando a aula, que eu pretendo colocar hoje o módulo 1 e o módulo 2, uma parte do módulo 2, eu vou responder as perguntas, tá bom? É só para a gente não empacando a live, tá bom? Então vamos lá. Importante também sobre a prova aqui, ó. Muito importante, além de saber mais, de saber sobre a prova, de saber o que cai na CPA 20, é saber o que é CPA 20, o que é a prova. Então, tão importante quando estudar para a prova é estudar a prova. Então, todos os certificados que eu tirei foi estudando a prova, estudando quais são os módulos que mais caem, se ela é computadorizada, se ela é feita com papel e caneta. Então, isso interfere o número de questões, como é a agenda dela. Então, você tem que estudar a prova. Então, é muito importante eu fazer esse resuminho aqui, ó, de quanto custa o exame. Ela é computadorizada, tá? Então, você vai entrar no computador ali aqui em São Paulo, principalmente na FGV, e nas escolas que distribuem a CPA 20, você vai logar no computador e vai fazer diretamente lá. O resultado ele sai na hora, tá? Na hora você fica sabendo se passou ou não passou.
É claro que eles falam que aquele resultado é temporário, porque vai que anula uma questão, mas quase 100% dos casos se mantém, até porque eles têm um banco de dados muito grande. Então são 60 questões, onde vocês têm que acertar 70% da prova, tá? Então a aprovação é 70% e para isso vocês têm 2 horas e 30 minutos, tá? Data e horário é muito livre, mas aqui eu já falo para vocês, tentem marcar daqui 3 semanas no máximo, da semana ali do dia 10 de dezembro para frente, tá? Depois que acabar as lives, façam alguns simulados, eu acho muito importante praticar. A gente vai ter uma sessão de questões que vai ser no outro sábado, mas quanto mais questões vocês fizerem para fixar, é importante. Aqui eu vou dar todo o conteúdo e o que cai na prova, mas é importante sempre fazer simulado para ir fixando, ok? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ok. Mudanças para 2019. Então aqui eu começo a separar porque eu sei que muita gente deixa para fazer no início de 2019. Então a CPA 20, CPA 10 e a CEA vão mudar um pouco para 2019. Eu falo pouco, é pouco mesmo, tá? Não se preocupem, não vão ficar defasados e eu vou colocar até os dois conteúdos aqui. Eu vou falar o que está caindo e o que vai sair e o que vai entrar, tá? Então a gente vai fazer completo para quem vai estudar agora e quem vai estudar para o ano que vem, tá? Então não se preocupem com a mudança de conteúdo, tá? Eu já fiz o estudo dos dois casos, já dei uma lida ali no conteúdo da nova regulação, tá ok? Então vamos lá, o que sai? Sai uma parte do 1.6, que é entidades fechadas de previdência complementar, que são os famosos fundos de pensão. Eu vou passar nele rapidinho, até para quem vai fazer a prova esse ano pode cair. O módulo 2.5 ficou mais extenso, então eles fizeram uma mudança de código de regulação. Então a grande mudança, na verdade, foram nos códigos de regulação, que eles colocaram tiraram outros. Então mudou o código de distribuição de produtos de investimentos, tá? Então eles colocaram uma forma mais extensa. E a mudança também no 5.4, que saiu aqui, ó, mudança de regulação e melhores práticas para fundos de investimentos, mudaram para melhores práticas para administração de recursos de terceiros, tá bom? Então uma mudança pequena, uma mudança que não vai afetar a sua prova. Então eu vi muita gente desesperada, vou estudar e depois vai mudar tudo. Não, fiquem tranquilos. A mudança é muito pouca, tá? Até porque, como eles já têm um banco de dados muito grande, se eles mudassem muito a prova, iam perder bastante banco de dados. Então, eles fazem um ajuste aqui, outro lá, fazem alguma mudança de regulação. Então, importante, o que está no edital também, para vocês saberem, quando eu fazer a prova lá na frente, uma mudança de regulação, qualquer que seja, vamos supor que comece a colocar imposto em LCI, tá? LCI é um título que a gente vai entrar também. Então vamos supor que coloque imposto. Hoje ele é isento para a pessoa física. Só pode cair na prova essa mudança em 6 meses, tá? Então a Anbima tem uma regra aí uma regra de ouro de 6 meses, que após a regulação ela pode cair na prova, tá bom? Então vamos lá. A proporção da prova, tá? Então isso aqui é o que eu falei, é muito importante vocês saberem. Porque vocês têm que ter estratégias de estudo. Vocês não podem estudar dos 7 módulos da mesma forma. Vocês não podem falar, vou estudar 3 horas cada módulo. Não faz sentido. Você tem que estudar o que cai mais. A prova, lembrem-se, a prova você passa com 70%, não com 100%, não com concurso público que você tem que tirar a maior nota, você tem que tirar 70%. Então se concentra no que cai, não perde tempo tentando resolver algum assunto que você vai perder 1 ou 2 questões aí que não vão fazer falta lá no final, tá? Então prova é estratégia. Lembre-se, é você contra você, tá? O do lado ali, tanto faz se ele tirar 50 ou 90, ele vai passar ou não, mas não vai interferir em nada na sua prova, tá? Então, esse é o legal da certificação. É você contra você e você se supera, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Não, vou entrar aqui, ó, desculpa. Eu estava passando aqui já atropelando, mas vamos lá. O primeiro e o terceiro e o sexto módulo são os menores, de 5 a 10% da prova. Então são módulos ali, um é decoreba, 2 são mais decorebas, o outro é mais ali previdência, que vocês vão dar uma passada um pouco mais rápidas. Pensem que se elas caírem tudo que elas têm para cair é 30% da prova. E se elas caírem a proporção mais baixa é 15%. Então são 3 módulos que vão cair de 15% a 30%. Então são módulos que lá na frente você acaba deixando um pouco eles de lado porque não interferem tanto na prova. Olha só para vocês terem uma ideia. O módulo 4 e o módulo 5, que são fundos de investimento e instrumentos de renda variável, juntos podem cair até 50% da prova.
Então imagina, se você se concentrar no módulo 4 e no módulo 5, você fizer um bom trabalho, você pode garantir de 40% a 50% da prova e depois vai tirando dos outros. Aqui você não precisa ter um mínimo em um dos módulos. Você pode tirar 0 em um módulo, desde que você tire 70% da prova, tá? Então qualquer prova que vocês fizerem é pura estratégia, tá bom? Então aqui algumas dicas de provas importantes. E uma também que eu utilizo muito, que eu acho que vale, é o seguinte: o ideal é que vocês agendem a prova e façam o pagamento da prova para vocês terem uma data, vocês terem uma meta. Então, minha prova vai ser dia 14 de dezembro, por exemplo. Você já tem uma meta. E aí eu sugiro muito que vocês abram um Excel, pode ser um Excel ou um bloco de notas, onde você faça um cronograma de estudos até lá. Então, na segunda eu vou assistir a live, na terça nós temos live também. Na quarta eu vou revisar esses 2 módulos, esses 3 módulos que eu vi. Então vocês fazem um cronograma para vocês terem o controle e uma meta. E aí você consegue até separar aquela semaninha que eu falei para simulados, tá? Então usem a estratégia a seu favor, tá? Então vamos seguir aqui. Explicado. Vi que aqui está um pouco pequeno, mas vamos lá. Vou passar aqui para vocês. Hoje nós vamos falar do módulo 1 e entrar no módulo 2. Amanhã a gente conclui o módulo 2 e entra no módulo 3. Na quinta-feira a gente faz o módulo 4. No sábado, a gente termina o módulo 4, que é um módulo gigante, é um módulo bastante grande, e faz o tira dúvidas. Então, a gente ali concentra, a gente respira, fizemos o módulo 1 ao 4, a gente respira, vamos tirar dúvida, vamos relaxar, tá? Isso vai ser no sábado. Então, domingo, pode ver um pouquinho da matéria, mas usa mais para relaxar, tá? Não fica tão bitolado em estudo. Acho que 2 horas por dia, bem estudados, é mais do que suficiente para você passar na prova, tá? Depois a gente vai para outra semana, no dia 3, na segunda-feira, a gente tem o módulo 5, na terça-feira que vem o módulo 5 e 6, na quinta o 6 e o 7, na sexta o módulo 7, e para finalizar no outro sábado, no dia 8 de dezembro, a gente vai ter questões comentadas e tira dúvidas, para a gente exercitar tudo que a gente vem aprendendo aqui, tá bom? Então vamos lá. Então entramos no primeiro módulo, finalmente começou a aula. Então às 19h45 a aula começou, então quem vai assistir a live depois? Legal, isso aqui também, a live vai ficar gravada, tá? Então quem quer assistir depois pode assistir, muita gente está na faculdade. Eu recebi muitas mensagens hoje de gente presa no metrô, eu acho que a linha verde parou, se eu não me engano, tá tudo parado aqui em São Paulo. Então vocês vão poder assistir a live depois, vai ficar gravada. Então é importante que vocês tenham essa disciplina, tá ok? Então começando, o primeiro módulo ele é muito chato, tá? Eu vou tentar fazer ele de um modo mais tranquilo, mas ele é um módulo carregado, tá? É um módulo que é importante porque a gente tem que saber do sistema financeiro, mas ali cai de 5 a 10%, de 3 a 6 questões apenas. Então a gente vai entrar rapidamente nos conceitos e aqui é algo mais decoreba, saber qual que é o órgão, o que cada um faz. É um módulo importante para saber, tá? Porque é importante que você exercer a função, você tem que saber quem são os órgãos, mas é algo que não preocupa tanto para a sua prova, tá? Então a gente vai começar no módulo chato, porém que não cai tanto na prova, tá bom? Então vamos lá. O primeiro é o Sistema Financeiro Nacional, tá? Então a gente vai entender o que é esse sistema financeiro. E por que foi criado o sistema financeiro? Simplesmente para passar dos agentes superavitários para os agentes deficitários, tá? Então vamos usar aqui o nosso bloco de notas, porque aqui que a gente vai escrever e vai interagir bastante, tá? Então nós temos os agentes superavitários, primeiros. O que é um agente superavitário? O que é um agente superavitário? É o cara que tem dinheiro sobrando. Então ele recebeu lá um salário de 5 mil reais, gastou aluguel, fez isso, pagou as contas, sobrou 2 mil reais. O que é esse 2 mil reais? É um superávit, sobrou dinheiro. O que ele vai fazer com esses 2 mil reais a mais? Ele pode emprestar para outra pessoa que precisa, porque a outra pessoa lá na ponta, ela recebeu 3 mil reais, mas gastou 5. Não se programou, teve conta inesperada e ela ficou devendo 2 mil reais. Ela não vai ter 2 mil reais. Imagina eu, superavitário, sobrou 2 mil reais, eu vou procurar esse cara que ficou devendo 2 mil reais e emprestar o dinheiro para ele? Não vou. Por quê? Porque não tenho garantia, vai saber se esse cara vai me devolver o dinheiro ou não. Então por isso foi criado um sistema financeiro
para intermediar, para ligar esses dois. É um cara que vai pegar o dinheiro do cara que está sobrando e emprestar o dinheiro para o cara que está devendo. Então, por isso, todo o sistema foi criado para isso. Todos os órgãos foram criados para fazer essa intermediação, tá? Então, o sistema financeiro nacional é isso. Então, vamos lá. Começando com o pai do sistema financeiro nacional, que é o Conselho Monetário Nacional, tá? O Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo do sistema financeiro. Ele é o cara que manda, tá? Deve ter algumas mudanças, então olha que bacana, vai ter algumas mudanças para 2019, porque o Bolsonaro está mexendo ali nos ministérios, então pode ser que mexa ali no ministro da Fazenda, ele vai pegar outros ministérios, então pode ter alguma mudança que é importante saber. Mas hoje, para a sua prova, até no começo do ano que vem, é o seguinte, a composição que já caiu em prova é da seguinte forma: tem o ministro da Fazenda, que vai ser o presidente do conselho, então será o Paulo Guedes, esse presidente do conselho, esse ministro da Fazenda, o ministro do Orçamento, Planejamento e Gestão e o presidente do Banco Central, tá? Então são esses três, tá? O ministro do Orçamento, Planejamento e Gestão é um só, tá? Tem três Orçamento, Planejamento e Gestão, mas é um ministro só. Então nesse caso eram três membros, tá? Então isso deve mudar no próximo ano, mas concentre para a sua prova. Lembre do ministro da Fazenda, ministro do Orçamento, Planejamento e Gestão e do presidente do Banco Central. E o que esse Conselho Monetário faz, tá? Principalmente, ele vai mandar, ele não vai ficar executando, ele não vai ficar entrando ali, vigiando só o mercado, ele não vai ficar... A função dele é somente estabelecer, tá? Então ele vai estabelecer, ele vai disciplinar, ele vai regulamentar, ou seja, ele vai dar as ordens, ele é o cara que manda. Então ele vai estabelecer diretrizes gerais da política monetária e cambial. Então muito importante, não confunde lá com o Banco Central. Então o Conselho Monetário, a principal função, na verdade, a principal é estabelecer diretrizes gerais da política monetária e cambial. Depois ele vai determinar a meta de inflação, tá? Então ele vai determinar qual que vai ser a meta, lembrando que hoje é IPCA, é 4,5% a meta. Essa é a meta de hoje, que pode ser de 3% a 6%, ano que vem vai mudar também, vai para 4,25% essa meta. Então ele vai determinar qual vai ser essa meta, então já está determinado, vai disciplinar o crédito em todas as modalidades, vai regular o valor interno e externo da moeda, zelar pela liquidez, regulamentar as operações de redesconto e autorizar as emissões do papel moeda. Você vê aqui, pensa aqui, olha aqui, ó, como começa cada um. É só o cara que manda, é o cara que determina, é o cara que disciplina, é o cara que regula, o cara que autoriza. Então, leu na sua prova ali que é o cara que manda, o cara que estabelece, na sua grande maioria, tá? Há exceções, sempre há, mas na sua grande maioria é o Conselho Monetário Nacional, tá certo? Então, seguindo aqui, ó, vamos para o Banco Central. Então, abaixo do Conselho Monetário Nacional, então a gente tem aqui o CMN. Abaixo dele, vou fazer uma pirâmidezinha aqui, ó. Abaixo dele nós vamos ter o Banco Central. Por quê? Porque o CMN vai dar as ordens. Mas quem que vai fazer cumprir essas ordens? É o Banco Central, tá? Então, o Banco Central... ele é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. Lembra que o Ministério da Fazenda ele é o presidente do Conselho Monetário Nacional? Então o Bacen vai estar vinculado a ele, tá? O Bacen acaba não sendo independente, tá? Ele é o principal órgão executivo do sistema financeiro e ele faz cumprir tudo que o Conselho Monetário Nacional determina, tá? Então ele é um órgão executor. Tá? Então é por meio do Banco Central que o governo intervém diretamente no sistema financeiro e a gente vai entender depois como que é feita essa política monetária, como que o Banco Central ele faz para conter a moeda, para poder disciplinar todo mundo, tá? Então aqui o que ele faz? Ele formula as políticas monetárias e cambiais de acordo com as diretrizes do governo federal. Ele vai regular e administrar o sistema financeiro nacional e vai emitir o papel moeda. Olha a diferença aí, ó. Então, o Conselho Monetário Nacional ele vai autorizar o papel moeda e o Banco Central vai emitir o papel moeda. Então, olha a primeira diferença aí, ó. Depois, vai administrar o SPB, que é o Sistema de Pagamentos Brasileiros e o meio circulante. O SPB é o cara que entrou ali para dar liquidez para o mercado, rapidez, criou a TED, o DOC. Então,
ele deu liquidez para o mercado, o SPB, ele vai controlar os fluxos de capitais estrangeiros e receber os recolhimentos de compulsório dos bancos. Então o banco faz um depósito, quando você faz o depósito no banco e deixa o dinheiro lá, o banco tem que pegar uma partezinha e colocar no Banco Central, tá? Então o Banco Central vai determinar isso. Banco, você tem que colocar 25% ou 30%, aí vai de acordo com a política monetária, também é um instrumento muito importante, tá? Ele vai autorizar e fiscalizar os funcionamentos das instituições financeiras e vai punir se for o caso, tá? Então, o Banco Central, ele vai autorizar alguém. Se você quer abrir um banco, você tem que bater na porta do Banco Central, porque é ele que autoriza. E vai exercer o controle do crédito, tá bom? Hoje é uma diretoria colegiada composta de 8 membros. É o presidente mais 7 diretores, tá? Então, o Banco Central, 8 membros, ok? Então, passando o Banco Central, matéria não é tão legal, mas vamos lá, vamos na raça que melhora, tá? Melhora. A partir do módulo 3 que começa a ficar legal. Módulo 1 e módulo 2, a lição um pouco chato, é mais decoreba, mas pensa ali que cai pouco, tá? 3 a 6 questões, decora ali um pouquinho, Conselho Monetário Nacional, CVM, Banco Central, que você mata. Então temos o Banco Central, que vai cuidar ali das instituições financeiras, e do lado dele nós temos a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que também é um órgão executor que fica abaixo do Conselho Monetário Nacional. Olha aqui, ó, autarquia federal vinculada ao governo através do Ministério da Fazenda. Então é mais um que vai estar vinculado ao Conselho Monetário Nacional, tá? Então o Ministério da Fazenda vai mandar na CVM e no Banco Central. Atualmente ela é administrada por um presidente e 4 diretores, tá? Então a CVM é uma comissão que cuida de valores mobiliários. Então, o que são valores mobiliários? São valores, então, tem um imóvel, que ele é um valor preso, um valor que você não consegue movimentar, e tem os valores mobiliários, que tem mobilidade, que variam, tá? Então, por exemplo, ações é um valor mobiliário muito importante, na verdade é o mais importante dos valores mobiliários, porque ele varia muito, tá? O preço dele é muito móvel, tá? Então, por isso que ele tem esse nome aí, nomezinho chato de valores mobiliários, mas tudo que você vê CVM já conecta com ações, tá? A gente está falando de ações principalmente, tá? Quais são os títulos de valores mobiliários? Temos ações, debêntures, bônus de subscrição, opções de compra e venda de mercadorias. Aqui, opções de compra, nós estamos falando de derivativos. Derivativos começa a cair na CPA 20, tá? Então, para quem fez a CPA 10 e está indo para a CPA 20, derivativos é um tema que entra mais forte na CPA 20, tá? Que vai exigir um pouco mais de concentração, tá? Então, aqui, quais são os objetivos da CVM, tá? Priscila, ó, tô vendo aqui, ó, Priscila, já está disponível, tá? Só abre na descrição ali que você consegue fazer o download. E Fabiana, sim, as aulas vão ficar salvas, tá bom? Então vamos lá. Os objetivos da CVM são estimular os investimentos no mercado acionário e assegurar o funcionamento das bolsas de valores. Então a CVM, ela também tem o papel de te convencer a aplicar na bolsa, tá? Ela pode fazer campanhas para você olhar para a bolsa e querer aplicar, tá? Não é errado, é certo, é até uma função dela. Então ela quer trazer cada vez mais investidores para a bolsa de valores, tá? Ela vai estimular de fato. Então ela vai fiscalizar também a emissão, o registro, a distribuição e a negociação dos títulos emitidos pelas empresas, tá? Então as empresas vão emitir ações e se ela está trazendo investidor para dentro, ela quer que sejam registros, que sejam emissões justas, emissões sem erros, tá? Emissões verdadeiras, tá bom? Então é importante ela também fiscalizar, porque senão, se ela não fiscalizar, os investidores vão correr da bolsa e aí não faz sentido ter a CVM, tá? Então ela quer fortalecer o mercado de ações e regular o valor interno da moeda a fim de evitar desequilíbrios econômicos, tá bom? Então já temos ali, ó, o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central abaixo e a CVM do lado do Banco Central. Andando mais um pouco aqui, vamos seguir. A gente tem a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Aonde entra a SUSEP? A SUSEP ela vai entrar aqui também, tá? Ela vai ser mais um priminho. Então, Banco Central é primo da CVM, que é primo da SUSEP, todos ali abaixo do Conselho Monetário Nacional. Então, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados,
também é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, tá? Então os três que eu mencionei até agora, CVM, Banco Central e SUSEP, são. E ele é o órgão responsável por 4 tipos de atividades, porque uma está ligada à outra. Quais são? Primeira, seguro, tá? Então tudo que é seguro, seguro de carro, seguro de vida, seguro de residência, é a SUSEP que vai controlar. Resseguro. Então, resseguro é uma espécie de seguro do seguro. Então, o seguro é muito grande, ele é muito arriscado para uma seguradora somente ter esse seguro. Ela pode repassar para outra seguradora. Ela pode, tá? Quem vai fazer isso também é a SUSEP. Então, seguro, resseguro, previdência privada aberta. Então, aquela previdência que os bancos oferecem, como VGBL e PGBL, também são regulados pela SUSEP. E por fim, os famosos títulos de capitalização, pé quente do Bradesco, PIC do Itaú. Então, se tiver qualquer problema com capitalização, com seguro, com previdência, quem que você vai procurar é a SUSEP. Problema com o banco? Bacen. Problema na bolsa, problema com as suas ações? CVM. Tá? Então, a gente está começando a colocar um em cada caixinha. Tá? Até vou colocar aqui, ó. Eu acho que vai ajudar. Então, o Banco Central ele vai cuidar dos bancos, instituições financeiras. Então, deu problema no banco, vai no Banco Central. Agora, deu problema nas ações, deu problema na bolsa, na nossa famosa B3. Deu problema na B3, vai aonde? Na CVM. E aqui, deu problema na capitalização, vai na SUSEP. Tá bom? Então, começamos a colocar cada caixinha onde cada um representa. Então, compete à SUSEP o quê? Fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operações das sociedades seguradoras de quê? Capitalização, entidade de previdência aberta, resseguradoras e resseguradoras, tá? Então, pensa nesses 4 aqui: seguro, resseguro, previdência privada e capitalização, tá? Então, ela vai atuar também no sentido de proteger a captação de poupança popular que se efetua através das operações de seguro, previdência privada e capitalização e resseguro, e vai zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados supervisionados, tá bom? O que você tem que fixar aqui, ó? Esses 4 mercados, tá? Essas 4 atividades. Então, SUSEP compete previdência privada aberta, capitalização, seguro e resseguro, ok? Já podemos avançar aqui, ó. Aí a gente entra na Previc. Previc, ela é mais um aqui, ó, tá? Ela vai ser um pouco apartada, ela vai ter uma função um pouco diferente. Porque a Previc, deixa eu até colocar ela aqui, ela não está abaixo das outras, tá? Eu vou colocar ela abaixo aqui, mas ela não está abaixo das outras, tá? Ela é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar fechada, tá? O que é fechada? São fundos de pensão. Então, você está numa empresa, por exemplo, você está na Petrobras, o fundo deles, que é a Petros, só pode entrar quem é da Petrobras. Eu, Fábio, não vou poder conseguir entrar. Não vou conseguir entrar nesse fundo, porque ele é um fundo fechado, tá? Então, fundos de pensão são fundos fechados feitos somente para um grupo de pessoas, na grande maioria das vezes, um grupo de funcionários, tá bom? Então, ela não é aberta ao público. E quem que vai regular isso vai ser a Previc. Então, a Previc é uma entidade governamental autônoma, constituído sob a forma de autarquia especial, vinculado ao Ministério do Trabalho. Olha a diferença aí, ó. Os outros 3 que a gente falou, vinculado ao Ministério da Fazenda. E agora, esse daqui já é o Ministério do Trabalho. Por quê? Porque você vai pegar o seu dinheirinho ali do seu salário e vai aplicar, por exemplo, 4% no fundo de pensão da sua empresa. Então, tem que estar vinculado ao Ministério do Trabalho, porque se tiver qualquer problema de a empresa, por exemplo, assumir ou então ter algum rombo dentro desse fundo de pensão, você vai ao Ministério do Trabalho para reaver isso, tá? Então, já é uma grande diferença entre os ministérios, tá? O que mais? Então, as principais características, principais competências, da Previc. Então, ela vai fiscalizar as entidades fechadas, então, no caso, por exemplo, a Previc, vai apurar e julgar as infrações, vai expedir instruções de acordo com o CNPC, tá? Então, aqui o CNPC vai ser o pai da Previc, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, acima da Previc tem a CNPC. A Previc seria o Banco Central e a CNPC seria o Conselho Monetário Nacional dessa parte aqui, tá? Então, ela vai autorizar o funcionamento das entidades fechadas, vai decretar liquidação e intervenção extrajudicial, se for o caso, e vai promover a mediação e a conciliação entre entidades fechadas, tá bom?
Então, mais um tema, já falamos de 5, tá? Já falamos de CMN, Banco Central, CVM, SUSEP e Previc. Eu falei que era um assunto chato, tá? Mas não sai daí que é importante para a sua prova. Agora a gente entra na Ambima. A Ambima também é uma separada aqui. O que é a Ambima? A Ambima, ela é o pai da sua prova, tá? Então a prova que você vai fazer, que é a CPA 20, se você for para a CEA, CPA 10 ou CGA, também é a Ambima. Então a Ambima dá essas 4 provas, cada uma com uma característica diferente, tá? Então a Ambima, ela nasceu de uma fusão, na fusão da Andima com a Ambid. A Ambid, inicialmente, ela só davam as provas. Então, você até 2009, quando você passava na prova, você falava, ó, passei na prova da Ambid. Não era Ambima. Então, até se você perguntar para os mais antigos, aí eles vão falar Ambid ainda. Então, não fique assustado se ele falar, passou na Ambid, que bacana, você vai fazer o CPA 20? Legal, você vai fazer a prova da Ambid. Então, não se preocupem, é por conta disso, tá? Então, mudou, virou Ambid. A Ambid se juntou com a Andima, porque a Ambid cresceu muito. Olha o tanto de certificação que tem aí. CPA 20 CPA 10 mais de 300 mil, CPA 20 100 mil, CEA 4 mil, olha quantas certificações. Então cresceu tanto que teve que se unir com a Andima e criar um órgão único que é a Ambima, tá? Então a Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, ela vai ser uma associação dos bancos, por exemplo, vai ter que estar lá o Bradesco, Itaú, Santander vão estar lá, empresas de gestão, então as assets vão estar lá, as corretoras vão estar lá e os gestores de patrimônio também, tá? Então todo mundo vai estar ali na Ambima, tá? Abaixo da Ambima? Não vão estar abaixo da Ambima. A Ambima ela vai regular, tá? Ela não tem uma função como o CMN de impor regras. A Ambima ela é mais focada em suavizar essas regras. Então, você dificilmente vê uma propaganda de um banco ofendendo o outro, de um banco sacaneando o outro, ou sacaneando uma gestora, uma asset falando mal da outra, você dificilmente vai ver. Por quê? Porque elas se respeitam e o mercado se autorregula. Então, se uma asset começar a destoar e começar a atacar todas as outras assets, a Ambima vai acabar expulsando essa asset, porque ela se autorregula. As outras assets vão se unir e falar, não queremos essa asset aqui porque ela está causando, ela está falando mal da gente, tá? Então o mercado ele fica muito mais forte com os códigos de regulação da Ambima, tá? Então a Ambima tem diversos códigos para o private, para a distribuição de fundos de investimentos que todo mundo respeita e aí vai suavizando. Então se a Ambima vai colocar algo que é muito forte, é conversado. Então os bancos vão conversar com a Ambima e falar, essa exigência aqui vai ficar difícil, então suaviza um pouco isso. E aí o mercado vai se ajustando da melhor forma, tá bom? Então a Ambima ela nasceu de 4 compromissos. Ela representa, ela autorregula, ela informa e ela educa, tá? Então isso aqui já foi também questão de prova. Quais são os 4 compromissos? Representa, autorregula, informa e educa, tá certo? Então aqui a Ambima ela tem a função de harmonizar as legislações, promovendo a autorregulação, como eu falei. Ela exige qualificações mínimas. Vocês vão ver lá no módulo 2 que eu vou falar um pouco do Private, por exemplo, que tem que ter uma parte com o CFP. Então ela vai dar exigências mínimas para o mercado. Ela vai cuidar da concorrência legal e leal e vai manter elevados padrões éticos, tá? Então a Ambima também é um órgão importante. E aqui falando um pouco do código Ambima, que é importante, é de regulação e melhores práticas para o programa de certificação continuada. O que é isso? Certificação continuada é a certificação que você está fazendo, que você vai fazer a prova e daqui 3 anos, se você não estiver numa instituição financeira, ou 5 anos, se você estiver dentro de uma instituição associada à Ambima, você vai ter que refazer. Você vai ter que renovar a sua certificação, tá? Antes você tinha que refazer a prova. Agora é um curso, algo mais simples para você fazer a renovação, tá? Então é um programa de certificação continuada. E dificilmente você para na CPA 10, porque você vai para a CPA 20. E aí você vai vislumbrar outros setores, aí você vai para o CEA, ou você vai para o CGA, ou vai para o CFP. Enfim, é um programa de certificação continuada que você vai estar sempre se autodesenvolvendo, tá? Então aqui a Ambima tem como objetivo nessa
nessa regulação de programa de certificação continuada, de estabelecer princípios e regras, mantendo sempre elevada capacitação, tá? Então ela vai sempre ali dar essa certificação. Teve o CEA, antes era só o CPA 10, depois veio o CPA 20, depois veio o CEA, e depois do CEA pode ser que venha outro, também ligado na mesma área, pode vir um outro além de CGA, enfim, vai estar sempre ali melhorando o mercado, tá? Então a obrigatoriedade aqui, todos assinam um termo de adesão, tá? Então quando o banco ele fala, gostei da Anbima, abri um banco aqui, gostei da Anbima, eu quero participar, eu quero ser um associado, você vai assinar um termo de adesão que você está de acordo com os códigos de regulação, que você leu e está de acordo, tá? Então, muito importante, todo mundo que é membro assinou esse documento, tá? Então, Bradesco, Itaú, Santander, a Verde, todo mundo assinou esse documento da Anbima, tá? Importante também, como eu falei, o código não se sobrepõe à legislação. Nunca que você vai ver na Anbima algo que vai contrariar a CMN, o Conselho Monetário Nacional. Se contrariar, você vai ter que respeitar a lei, tá? Respeitar o órgão maior, que no caso é o Conselho Monetário Nacional, tá? Então, não sobrepõe a lei, tá? A Anbima é importante, é legal, mas não sobrepõe a lei, tá? Vamos lá. Seguindo, a gente vai entrar em bancos múltiplos, tá? Então, a gente saiu aqui, ó, a gente falou de vários órgãos aqui, vou apagar para falar dos bancos múltiplos. O que é um banco múltiplo? É um banco que tem várias carteiras. Então, ela tem carteira de investimento, tem carteira comercial, crédito imobiliário. Mas para ser considerado um banco múltiplo, ela tem que ter duas carteiras pelo menos, tá? Ela não pode ter só uma carteira comercial e falar que é um banco múltiplo. Não, ela tem que ter duas carteiras, tá? Então, banco múltiplo, esse aqui é importante, tem que ter duas carteiras, sendo que uma delas tem que ser obrigatoriamente de investimentos ou comercial, tá? Então, para se tornar um banco múltiplo, tem que ter essas exigências. O que é um banco? O que é um banco comercial? O que é um depósito? O que é um banco comercial? Banco comercial é o que capta depósito à vista. Então, quando você deposita o dinheiro na sua conta, ele fica parado ali na sua conta corrente, sem investimento, sem nada, você está utilizando a carteira comercial do banco. Então, a carteira comercial, ela capta depósito à vista, que é o depósito em conta. Agora você pegou esse dinheirinho aí que você colocou no banco e você aplicou num CDB, você comprou algum ativo, você investiu. E aí você usou a carteira de investimentos do banco, tá? Porque você fez um depósito a prazo. Por quê? Quando você deposita no banco e não faz nenhum investimento, é provável que você venha utilizar logo, tá? Senão você investiria. Então você vai utilizar o depósito à vista. Então, para você pegar esse dinheiro, você vai lá na hora e resgata e saca, por exemplo. Já o de investimento é considerado o depósito a prazo, porque a sua ideia é aumentar esse prazo, é que você invista para daqui 6 meses, 1 ano, 5 anos. Então você vai entrar numa carteira de investimentos, tá? Então, carteira comercial, depósito à vista, carteira de investimentos, depósito a prazo, tá? Então, o banco múltiplo deve ser constituído com um CNPJ para cada uma das atividades. Então, o banco comercial tem que ter um CNPJ, o investimento vai ter um CNPJ, porém, quando ele fizer o balanço, ele vai lá no mercado e entrega o balanço dele, ele pode fazer um único balanço, tá? Para não ter 500 balanços. Então ele faz por exemplo, Bradesco e Itaú, que são bancos gigantes com muitas carteiras, fazem um balanço único para poder concentrar todas essas carteiras em um só relatório, tá? Então, mas tem que ter um CNPJ para cada, tá? Então isso é importante, ok? Vamos seguir aqui, já falamos de bancos múltiplos. Entrando aqui, distribuidora e corretoras de títulos e valores mobiliários. Antes era diferente, tá? A distribuidora, ela podia menos que a corretora. Hoje ela pode igual, tá? Então, primeira coisa para você saber, corretora faz as mesmas coisas que uma distribuidora, tá? É a mesma coisa, tá? E o que elas fazem? Elas distribuem títulos e valores mobiliários, tá? Então, elas são constituídas sob a forma de SA, Sociedade Anônima, e dependem da autorização da CVM para funcionar. Olha lá, já olhamos a CVM. CVM é ações, e quem que vai vender ações, quem que vai intermediar essa compra e venda de ações são as corretoras e distribuidoras, tá? Então, na mesma caixinha ali vai ter a CVM, vai ter a corretora
e distribuidora e vão ter as ações, tá? Todos ali naquela caixinha de renda variável de títulos e valores mobiliários, como eu comentei, tá? Então você é interessado, por exemplo, nas ações da Petrobras, tá? Você quer comprar ações da Petrobras porque você acha que vai subir. Você vai direto à Petrobras para comprar as ações? Você vai bater ali na sede da Petrobras e falar: Petrobras, eu quero comprar ações de vocês? Não, tá? Ou então vocês vão na bolsa. Olha, já que a bolsa vende, eu vou na bolsa. Então vai lá na B3, ali no centro de São Paulo, e fala: eu quero ações da Petrobras, me dá aí. Também não, tá? Você não pode comprar direto ações na bolsa. Você precisa de uma intermediação e aí que entra a corretora, tá? Então temos aqui a B3, que é a bolsa, temos aqui a corretora que vai intermediar e temos aqui você, o investidor. Então você quer comprar na bolsa, aqui você quer comprar ações na bolsa, você vai na corretora e aí sim, você fala: corretora, eu quero comprar 100 ações da Petrobras. E a corretora envia essa ordem à bolsa e você compra as ações da Petrobras, tá? Então, a corretora e distribuidora são intermediadores da bolsa e do investidor, tá? Então, bacana isso daqui. Então, comentei, os investidores não operam diretamente na bolsa, então esquece isso. E a corretora, ela tem outras funções além disso. O que ela pode fazer? Ela pode também atuar por conta própria, então ela mesma pode fazer a compra e venda de ações, a corretora. Ela dá mais liquidez ao mercado acionário, tá? Então ela dá mais movimento, ela dá mais segurança ao mercado acionário. Ela pode administrar fundos e clubes de investimentos, olha isso. Então a corretora, você quer fazer um clube, a gente vai falar um pouquinho de clube de investimento, então você quer se juntar com os amigos e investir junto, vocês podem contratar uma corretora para fazer essa administração, tá? E também podem intermediar até operações de câmbio, tá? Então a corretora vem aumentando aos poucos as funções, tá? Antigamente, corretora só falava de ações. E aí, com o mercado de ações às vezes em baixa, ele ficava perdido. Então, quando as ações caíam muito, por exemplo, na época da OGX, não tinha muito para correr para outro mercado. Então, eles começaram a entrar com renda fixa, entrar com outros mercados para sustentarem a corretora, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Investidores qualificados. Toma água aqui. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta rápida. Algum colega ou professor saberia me dizer a partir de que dia de dezembro os postos da FGV entrarão em recesso? Tem na Ambima, se você entrar na Ambima, tem lá um relatório do dia que vai fechar todos os lugares de prova, tá? Seja lá em Maceió, seja ali no Rio Grande do Sul. Todos os lugares tem ali até que dia que vão funcionar. Eu acredito que da FGV vai até o dia 20, porque na grande maioria vai até o dia 20 e eu acho que não vai ser diferente. Mas dá uma olhada lá, tá bom, Luiz? Então vamos lá. Opa, vamos voltar aqui. Podem aqui. Rafael, não pode criar fundos de investimentos, tá? Ela só pode administrar. A criação não, tá bom? A criação ela vai ser feita pelas assets, tá bom? Ok? Vamos lá, vamos seguir aqui. Pode sim, Viviane, pode tirar a CPA 20 sem ter a CPA 10, ok? Então a gente vai entrar agora em investidores qualificados. Então, o investidor que tem o poder, que é o cara que conhece do investimento, tá? Ou ele tem bastante dinheiro, ou ele tem bastante conhecimento, tá? Então, o mercado como um todo, aí a gente fala do Conselho Monetário Nacional, ele olhou para o fundo, ele olhou para o mercado, tá? E falou: puta, tem alguns investimentos aqui que se eu distribuir para todo mundo, os investidores não vão entender. E aí eles podem aplicar errado, achando que estão aplicando certo, tá? Então, isso aqui acaba sendo grave. Então, o que a CVM fez? Vão ter alguns fundos que eu vou oferecer só para investidores qualificados, que são para quem conhece ou para quem tem dinheiro, que pode correr um risco maior, tá? Então, o investidor qualificado ele tem acesso a investimentos restritos, tá? Ele tem acesso aos fundos restritos. E quem são? São os investidores profissionais. Investidores profissionais, o investidor profissional ele tem que ter mais de 10 milhões de reais, um investimento de valor superior a 10 milhões de reais, tá? Investimentos financeiros, tá? Então não vale imóveis,
tá? Mas só investimentos financeiros. E ele vive de investimentos, tá? Então, o cara que vive e respira investimentos é um investidor profissional, tá? Esse número que eu falei de 10 milhões, você vai guardar para o profissional, porque o qualificado, ele precisa de 1 milhão de reais, tá? Então, o profissional, então vou até colocar aqui, ó, profissional 10 milhões e qualificado 1 milhão, tá? 1 milhão. Então, isso aqui até para vocês não se confundirem. Então, o PF ou PJ que tem mais de 1 milhão em investimentos, aí Previdência conta também, ele é considerado investidor qualificado, tá? E aí, para ele completar isso, ele não tem que ter só 1 milhão, mas ele também tem que fazer um termo, assinar um termo que ele é investidor qualificado para poder também querer ser um investidor qualificado, tá? Então, ele tem que assinar esse termo próprio para poder fazer isso, tá? Então, esses dois que é importante. E, por fim, pessoas que tenham sido aprovadas na CVM para registro de agente autônomo de investimentos, tá? Então, o cara que tira a Ancor, que é uma certificação voltada para um agente autônomo, para quem quer ser um assessor de investimentos de uma corretora, por exemplo, ele também é um investidor qualificado perante a CVM, tá bom? Quer ver um exemplo? O FDIC, que é um fundo de investimento de direitos creditórios, que vende direitos de crédito, é apenas para investidores qualificados, tá? Então, tem uma gama aí de ativos que só o qualificado tem, tá? Então, vamos lá. Seguindo, a gente tem os investidores profissionais, tá? O investidor profissional é aquele cara grande, tá? Aquele cara que tem dinheiro realmente, tá? O cara não tem um dinheirinho, o cara tem um dinheirão. Tanto é que ele é o único que pode constituir um fundo exclusivo, tá? Então, ele tem um fundo só para ele, porque ele tem muito dinheiro. Então, a Asset ele vai procurar a Asset para montar um fundo só para ele, tá? Então, é um fundo exclusivo, tá? E quem são esses daí? Quem são os investidores profissionais? Então, o profissional é aquele que tem um valor superior a 10 milhões, tá? Então, grava ali, qualificado 1 milhão, profissional 10 milhões, e também atestem por escrito a condição de investidor profissional, tá? Que tá investidor qualificado, mas é profissional, tá bom? Instituições financeiras, então bancos são investidores profissionais. Um banco ele pode ter um fundo próprio, tá? Seguradoras e sociedades de capitalização, fundos de investimentos, entidade aberta e fechada de previdência complementar e administradores de carteira e consultores de valores imobiliários autorizados pela CVM em relação ao seu recurso próprio. Então, só vê que aí que é só cara grande, tá? Então, investidor profissional é profissional de fato, tá? Diferente do qualificado. Então, aqui, ó, todo investidor profissional, ele é um investidor qualificado, tá? Porque ele está acima. Então, tem o profissional aqui, o qualificado embaixo. Mas nem todo qualificado é profissional, tá? Então, separa bem as duas caixinhas, qualificado e profissional, tá? Seguindo, a gente vai para investidores não residentes, tá? Então, investidor não residente é aquele cara que morava no Brasil, por exemplo, e se mudou. Então, ele se mudou para os Estados Unidos. E aí, o que ele faz? Ele dá a saída definitiva do Brasil. Ou seja, ele avisa o Brasil que ele não quer mais pagar imposto no Brasil e vai para começar a pagar imposto nos Estados Unidos. Então, ele se torna um investidor não residente. Tá? É investidor não residente fiscal no Brasil, tá? Porque o importante é ser fiscal, tá? Então, não residente não é porque ele não mora aqui ou mora nos Estados Unidos, não. É porque ele declara o imposto de renda aqui no Brasil, se for residente, ou declara fora do Brasil, se for não residente, tá bom? Então, essa é a diferença do investidor não residente e residente. Também um conceito bem simples aqui, tá? Então, é residente fiscal, tá? Onde ele faz o imposto dele, tá bom? Então, muito importante isso. E aqui, ó, então aqui é um tema que vai sair da prova, tá? Então, se você vai fazer a prova em 2019, aproveita para tomar uma aguinha, para pegar um café, um Red Bull, porque a gente vai entrar num tema aqui rápido também, tá? Então não demora muito tempo, que é um tema que vai sair da prova em 2019, tá bom? Que é entidades fechadas de previdência complementar. Ela também ela é seguida ali do que a gente comentou de fundos de pensão, tá? Então eles estão meio que junto ali com os fundos de pensão, porque as entidades fechadas de previdência complementar, elas vão olhar muito
para fundos de funcionários, tá? Fundos fechados. Então a definição dela é que é sociedade limitada ou fundação sem fins lucrativos, tá? Por quê? Como eu falei, imagina a Petros lá, que é o fundo de pensão da Petrobras, ela não tem que dar lucro, ela tem que pagar os funcionários, ela tem que fazer uma gestão certinha para o funcionário se aposentar com o que é devido, tá? Então não tem que ficar dando lucro, tá? Então, com o objeto social de instituir planos privados de concessão de pecúlios ou de rendas de benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social. Então, por exemplo, o que é um pecúlio? O pecúlio, acontece alguma coisa com o funcionário, seja, por exemplo, ele ficou inválido ou então ele veio a falecer, aí o dependente vai receber um valor único, que é um pecúlio. Então, recebe ali 100 mil de uma vez só, tá? Ou então uma renda, ele se aposenta e gera uma renda, ou então uma renda por invalidez, ou uma renda ao beneficiário, que aí é valores mensal, tá? Então, pecúlio, valor único, rendas, valores mensais, tá? Então aqui, ó, são acessíveis exclusivamente aos empregados de uma só empresa ou de um grupo de empresas, tá? Então, como eu comentei, o exemplo da Petros, só para a Petrobras, tá? Então, a Petros é uma entidade fechada de previdência complementar. E ela necessita da prévia autorização da Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, tá? Então, olha aqui, ó, olha que bacana. Então, a gente começou com o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Abaixo dele veio a Previc, que cuida dos fundos de pensão, e aí entra os fundos de pensão de fato, que são entidades fechadas de previdência complementar, tá bom? Opa. Então, assunto simples aqui também, mas que vai sair da sua prova em 2019, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Legal. Olha só que bacana, terminamos o módulo 1, tá? Então, aí, 8h24, um pouco perto ali de 1 hora de live, de curso, matamos o módulo 1, tá? Módulo 1 é aquilo, é decoreba, de 5 a 10%, 3 a 6 questões. Então, assim, faz tranquilo a prova, pega, estuda um pouco, faz algumas questões, mas não perde muito tempo naqueles tópicos lá, tá? Memoriza, Conselho Monetário Nacional, puta, é o pai de tudo. Então, ele vai mandar, vai regular, vai cuidar de tudo. Aí tem o Banco Central. Olhei banco, é Banco Central. Instituições financeiras é Banco Central. Olhei ações é CVM. Então, direto a CVM. Olhei previdência aberta. Olhei capitalização. Olhei seguro, resseguro, é tudo SUSEP. Olhei fundo de pensão, é Previc, tá? Então, vai fazendo os filtros. Quem gosta de escrever, escreve ali, puxa um, ó. CVM, ações, tal, porque é bem tranquilo, tá? É bem tranquilo. O módulo 1 tá ali para você tirar os seus 70%, 80%, acertar, se cair 6, acertar umas 4, mas não perde tempo, tá? Eu vou te falar onde você tem que perder tempo, tá bom? Vamos seguir. Vamos lá. Aqui MBA, Finanças e Bank. A Previc é uma autarquia do CNPC. Então, a Previc está embaixo da CNPC, tá? Então, até aqui tem a CN, Conselho Nacional de Seguros Privados, tem a SUSEP embaixo. E a CNPC é a Previc. Então, a Previc é como se fosse o Banco Central e a CNPC o Conselho Monetário Nacional, tá? Ele está abaixo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui no módulo 2, com mais meia hora de aula, tá? Para a gente adentrar o assunto e amanhã a gente complementa, tá? É um módulo também um pouco chato, então eu falei o módulo 1 e o módulo 2 para mim são os mais chatinhos, mas também é necessário, é só o primeiro dia, tá? Então não se assuste porque depois vai melhorar, certo? Então vamos lá, módulo 2 já aumenta o número de questões, tá? A gente saiu de 3 a 6, a gente vai de 9 a 15. E aqui o legal é você entender o módulo, tá? O primeiro é muito decoreba, fazer relações, e agora vai ser importante a gente entender o módulo, tá? Então vamos seguir aqui o módulo 2. No módulo 2 caem 2 tipos de riscos. Quais são esses riscos? O primeiro é o risco de imagem. E aí a gente viu muito agora recentemente risco de imagem, que foi a Lava Jato. A Lava Jato não afetou bastante a Petrobras, não afetou bastante a Odebrecht, por exemplo. Ela afetou uma série de empresas na imagem, tá? A imagem delas teve impacto muito negativo perante a opinião pública.
afetou a reputação da empresa, tá? Então, o risco de imagem é tudo aquilo que está ligado à reputação, tá? É sempre um impacto negativo da opinião pública, certo? Então, esse é o primeiro risco que cai. O segundo é um risco legal, é um risco jurídico. O risco jurídico está na seguinte forma: você fez um contrato todo bonitinho, com uma empresa ligada, bacana, fechou tudo. Porém, você esqueceu de mencionar alguma cláusula importante do contrato. E aí essa outra empresa não te pagou, e aí você vai querer executar esse contrato. Só que bem essa cláusula foi o que te impediu de você executar essa empresa, tá? Então, risco legal está ligado a você não conseguir processar uma outra empresa porque por falta de assinatura, por falta de documentação, por falta de uma cláusula importante ou qualquer outro tipo de problema, tá? Então, risco legal é incapacidade de executar um contrato, tá? Risco de imagem, opinião pública, reputação. Risco legal, incapacidade de executar um contrato, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Tem mais riscos, mas aí são outros tipos de riscos. E a gente entra em controles internos, tá? Porque é importante também as instituições financeiras elas promoverem controles internos para coibir essas práticas de lavagem de dinheiro principalmente, tá? Tem outras coisas também que são importantes, mas lavagem de dinheiro é o que está mais em voga aí hoje. Então, as instituições financeiras e todas as instituições que são autorizadas pelo Banco Central, elas têm que implementar um sistema de controle interno, tá? Todas têm que ter um sistema que a gente chama lá tem que ter a área de compliance, tá? Não tem que ter um banco sem ter uma área de compliance. Ela é obrigada a ter uma área de compliance, tá? E ela vai segregar as atividades para não gerar conflito de interesse, tá? Então é o famoso China's Wall, a muralha da China, tá? China's Wall, certo? Acho que é China's Wall. Nossa, peraí. Acho que é isso. Me corrija aí. China's Wall, que é a muralha da China, que ela vai segregar para não gerar conflitos de interesse. Eu dou um exemplo de gestor de fundos versus área de fusão e aquisição. Imagina que no quarto andar de um prédio funciona a área de fusão e aquisição de um banco, certo? De um banco. E embaixo, no terceiro andar, tem a asset. Então, aqui tem a asset, que tem um gestor do fundo da asset. Então, no quarto andar lá, uma empresa, vamos supor ali, vamos voltar ali, vamos Sadia e Perdigão. Então, vamos supor que a Sadia procura o Itaú para fazer uma fusão. Ela quer se fundir com a Perdigão, tá? Então, voltamos bem no tempo, hein? Então, a Sadia vai procurar o Itaú para fazer essa fusão e vai procurar o gerente lá da área de fusão e aquisição, tá? Agora, imagina se o cara da asset olha isso, tá? Então, o cara da asset é o cara que vai comprar e vender ativos. Se ele ficar de alguma forma sabendo disso, sabendo que a Sadia vai se unir com a Perdigão, ele vai comprar as ações da Sadia, tá? Ele vai querer comprar as ações da Sadia. Então, é um conflito muito claro aí. Não pode acontecer isso, tem que segregar. A área de fusão e aquisição não pode conversar com a asset, tá? Porque há esse conflito muito grande de interesses, tá bom? Então, isso aqui é muito importante. E o China's Wall é isso. China's Wall é feita para impedir conflitos de interesse, tá bom? Para não gerar conflitos, tá? Então, controles internos, eles são para todos os funcionários. O presidente, o vice-presidente, os diretores. Essa parte vale para tudo, tá? Vale para todos os funcionários, tá? Então, essa área de controles internos vai definir a responsabilidade de cada funcionário dentro da instituição. Então, ó, esse funcionário tem acesso a isso, o cartão dele só vai passar no terceiro andar, o outro cartão só vai passar no quarto andar, porque a função dele é aquela, tá? Então, ela vai segregar as atividades para não gerar esse tipo de conflito. Ela vai criar canais de comunicação para também, se algum funcionário olhar que tem alguma coisa errada, comunicar esse canal, então ser um canal de fácil acesso para a área de compliance, tá? Uma contínua avaliação dos diversos riscos associados às atividades da instituição, então tem que ser muito monitorado e também se aprimorando, ela não pode parar no tempo, e até por isso que ela vai fazer testes periódicos de segurança. Então,
vai chegar a área de compliance e vai contratar alguém para tentar furar a segurança, sei lá, pegar dados internos do banco. Então, vai fazer testes periódicos para ver se o compliance está funcionando de fato, tá? E essa atividade de auditoria interna faz parte dos controles internos, tá? Então, a auditoria tem que ter, ok? Então, seguindo aqui, a gente entra agora no assunto mais importante do módulo 2, tá? Que ele é o que permeia mais o módulo 2, porque está muito em evidência, que é prevenção e combate à lavagem de dinheiro, tá? Então, você tem que saber o que é lavagem de dinheiro para a sua prova e cai um caminhão de questões sobre lavagem de dinheiro, tá? O que é lavagem de dinheiro? A lavagem de dinheiro é o processo no qual o criminoso ele vai transformar os recursos obtidos através de atividades ilegais, então, por exemplo, do tráfico de drogas, e ele vai fazer uma série de lavagens, ou seja, vai tentar colocar no banco, tirar do banco, colocar no banco, colocar no exterior, voltar do exterior, entendeu? Vai tentar manipular de uma certa forma que esse dinheiro volte para a mão dele com uma aparência de ilícita, uma aparência de legal, tá? O que ele fez? Ele lavou o dinheiro, então ele pegou um dinheiro que era sujo e transformou em aparentemente legal, tá? Então a lavagem de dinheiro é isso. E a lavagem de dinheiro são ligados por 3 formas, tá? Por 3 fases. Quais são essas fases? Tem que saber, tem que decorar essas fases, tá? Uma forma muito simples de você decorar, o que eu gosto é você lembrar do coin, tá? Então, o coin. Por que o coin? Porque com o coin você consegue saber as 3 fases da colocação, ocultação e integração e também na devida ordem, tá? Porque tem uma ordem também, não é? São fases, tem a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase, tá? Então aqui, lembra do coin que você não esquece, tá? Então lembra até do Bitcoin, se você quiser. Lembra do Bitcoin que você lembra do coin e acerta. Então, a primeira fase é a colocação, tá? Primeira das 3 fases. O que é colocação? É quando o criminoso, ele pegou o dinheiro do tráfico lá, ele vai como não quer nada, chega lá no banco e deposita esse dinheiro, tá? Então, ele vai depositar um dinheiro, vai aplicar ali num CDB, vai começar a comprar uns bens, vai comprar alguns aparelhos, vai comprar um carro, por exemplo, ele vai começar a colocar o dinheiro para dentro da economia, tá? Então, colocação, o ato de colocar o dinheiro na economia. E aí depois ele passa para a segunda fase, que é o de ocultação, tá? Na ocultação, ele vai trabalhar para dificultar o rastreamento contábil desses recursos. Então, a ideia aqui é que esse dinheiro não seja rastreado. Então, ele vai colocar no banco, desse banco ele vai fazer uma TED para outro banco, e aí vai depositar para um laranja, que vai depositar para outro laranja, que vai depositar para outro. Então, ele vai querer dificultar o rastreamento desse dinheiro, tá? Então, na ocultação, ele quer ocultar da onde veio esse dinheiro, tá? Então, eles vão movimentar muito, é hora de movimentar, de passar de uma mão para outra, tá bom? E aí, eles usam muito as contas fantasmas e os laranjas, tá? Então, nessa fase que os laranjas são colocados à prova, tá? E por fim, tem a integração, de integração, tá? Então, coin, colocação, ocultação e integração são as 3 fases. Na integração é quando o recurso vira aparentemente limpo, tá? Ele vai voltar formalmente ao sistema econômico. Então, o criminoso vai lá no banco sacar o dinheiro dele. Então, o dinheiro rodou muito, rodou, caiu lá na conta dele. Ninguém conseguiu rastrear de onde vem esse dinheiro. Ele sacou e aí o dinheiro está praticamente limpo, tá? E aí o dinheiro se integra à economia de uma forma formal, tá? Então, lembra bem, colocação, colocar o dinheiro na economia, ocultação, dificultar o rastreamento desse dinheiro. Integração, volta para a economia, tá? Então, coin. Lembra do coin que você não erra as fases, tá bom? Seguindo a lavagem de dinheiro. Quais são as penas para lavagem de dinheiro? É uma reclusão de 3 a 10 anos e multa, tá? Então, quem praticar lavagem de dinheiro vai ter essa punição, essa pena, tá? E a multa pecuniária, então multa pecuniária, multa em dinheiro aplicada pelo COAF será variável não superior ao quê? Ao dobro do valor da operação, tá? Então, fez uma operação de lavagem de dinheiro
vai ter a reclusão ali, vai ficar, por exemplo, 6 anos na cadeia e ainda vai ter que pagar uma multa. A gente viu muito agora na Lava Jato, o pessoal indo para a cadeia e pagando uma multa, devolvendo o dinheiro, tá? Esse dinheiro que eles devolveram não poderia ser o dobro do valor da operação, ou seja, do que eles roubaram, né? Não pode ser ao dobro do lucro real obtido ou que seria obtido pela realização da operação, tá? Então a operação deles, ele pegou esse dinheiro e ia dobrar a operação dele, tá? Então não pode ser superior a esse dobro, tá bom? E o valor de 20 milhões de reais, tá? Então há uma trava. Se o cara roubou 100 milhões de reais, a trava é 20 milhões de reais, tá? Então lembra desses temas aí, ó, reclusão de 3 a 10 anos e multa, e lembra dos 20 milhões de reais, tá? O que a gente viu muito mesmo na Lava Jato foi a delação premiada. Então a pena ela poderá ser reduzida de 1 a 2/3 e começará a ser cumprida em regime aberto. Então se o cara colaborar com a justiça, começa a cumprir a pena num regime semi-aberto e tem a pena reduzida de 1 a 2/3, tá bom? Então muito importante, isso se ele atuar como autor, coautor ou participar, colaborar espontaneamente com as autoridades, tá bom? Então, seguindo aqui. Ok. A pena, e aí tem o contrário, né? Tem o outro lado. A pena será aumentada de 1 a 2/3, a gente está falando do outro lado, se os crimes definidos na lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de uma organização criminosa, tá? Então, se for de forma reiterada, ou seja, ele cometer outra vez, ou então se ele estiver ligado a uma organização criminosa, aí a pena ela vai crescer, tá? Ela vai ser aumentada de 1 a 2/3. Então, delação premiada diminui de 1 a 2/3, tá bom? Então aqui, ó, reduz 1 a 2/3 se ele colaborar com a justiça, mas aumenta de 1 a 2/3 se for por intermédio de uma organização criminosa ou de forma reiterada, ok? Então lembra bem desses conceitinhos aqui, porque lavagem de dinheiro cai bastante na prova, tá? Indícios. O que pode indicar que alguém está lavando dinheiro? Aqui é algo até, se cair na sua prova, é algo que dá para você sacar na prova que está certo, que está errado. Então aqui é algo que eu vou passar rapidamente até, mas é algo que não precisa se preocupar tanto, porque você, pelo seu feeling, você consegue matar essa questão do que é um indício de lavagem de dinheiro, tá? Não é algo para decorar, tá? Então, aumentou o volume de depósitos sem causa aparente, trocou grande quantidade de notas de pequeno valor por notas de maior valor, então pegou um monte de nota de R$2, juntou e pegou uma de 100, por exemplo, trocou muita moeda estrangeira, fez muitos cheques administrativos e ordens de pagamento, movimentou recursos nas fronteiras ali, então, por exemplo, Brasil e Paraguai é muito comum isso, tem uma movimentação incompatível com o patrimônio dele, então ele tem um patrimônio pequeno e movimenta milhões, tem várias contas, abertura de conta localizada em aeroporto, rodoviário, porto, então é para facilitar até esse tráfico, esse indício de lavagem de dinheiro, e utilização de cartão de crédito não compatível com a capacidade financeira, tá? Então, como eu comentei, isso aqui é algo fácil até, algo que você, no seu instinto, você mata, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Agora a gente entra no COAF, tá? Então falamos da lavagem de dinheiro como um todo, como é a pena, o que é a lavagem de dinheiro, e principalmente quais são as fases da lavagem de dinheiro, e aí a gente entra no órgão máximo que combate a lavagem de dinheiro, que é o COAF, que é o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, e o COAF ele está ligado ao Ministério da Fazenda, tá bom? Então o COAF é um instrumento, é um órgão muito importante para combater. Então o banco ele tem que comunicar o COAF nas seguintes condições, tá? Então o banco ele vai comunicar operações suspeitas acima de R$10 mil. Então o gerente desconfiou de uma operação suspeita, ele vai comunicar ao COAF que essa operação é suspeita, tá? Se for acima de R$10 mil. Operações suspeitas, tá? No primeiro caso em moedas nacional ou estrangeira,
títulos, metais. Então, se fizer alguma operação suspeita utilizando esses títulos acima de 10 mil reais, o gerente vai comunicar, o banco vai comunicar, tá? E também operações suspeitas com uma mesma pessoa, então ele fez ali vários depósitos somente para uma pessoa ou para um conglomerado acima de 10 mil reais dentro de um mês calendário. Ou seja, ao invés de ele mandar um depósito de 10 mil reais, ele manda 5 de 2 mil reais. Então, se for para a mesma pessoa, pode pegar, tá? O gerente está apto para poder fazer essa operação, para poder comunicar o COAF, tá bom? Espera aí que a voz está morrendo, mas vamos lá. Depósito em espécie ou saque com um valor superior a 100 mil reais. Então, o cara vai fazer um depósito lá de 100 mil reais, é estranho, né? Então, comunica, mesmo se for suspeita ou não, tá? Se o cara levou mais de 100 mil reais e o cara tá tranquilo, o cara não faz nenhuma lavagem de dinheiro, mesmo assim tem que ser comunicado sempre, tá bom? Porque é no mínimo estranho um depósito acima de 100 mil reais, tá? Agora, toda operação acima de 10 mil reais deve ficar registrada no banco e, se suspeita, reportar ao Bacen, tá? Então, acima de 10 mil reais, reporta ao Banco Central e ao COAF se for suspeita. Se não for suspeita, registra no banco. Por quanto tempo? Por 5 anos, tá? Então, 5 anos desde a última operação, tá? Então, vamos supor aqui, ó, que alguém abriu um cadastro no banco, uma conta no banco em 2008 e começou a operar. Ele terminou de operar em 2013 e o banco tinha documento por 5 anos, de 2008 até 2012, tá? Por exemplo, até 2012. Nesse caso, o banco ele está errado, tá? Porque é 5 anos a partir da última operação, tá? Então ele teria que ter aqui, ó, até 2018, tá? Ele teria que manter o documento até 2018. Então é 5 anos após a última operação arquivado, tá? Então toda operação acima de 10 mil reais tem que ser arquivada no banco. Se suspeita, comunicada ao COAF e ao Banco Central, ok? Então vamos lá. Importante, então aqui também até para agregar, tivemos a Convenção de Viena, que foi uma convenção contra o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, que foi aprovada no Congresso Nacional em 91, tá? Então, se cair na sua prova que a Convenção de Viena foi uma convenção contra o tráfico ilícito de entorpecentes, tá? Eu já vi cair numa prova esse tema aqui de Convenção de Viena, então é importante saber, convenção foi para combater o tráfico ilícito, tá bom? Aqui, ó, deixa eu fazer aqui. Normas e padrões éticos, tá? Então aqui tem alguns termos muito utilizados no mercado que é importante você saber, tá? E que cai na sua prova também. O primeiro, informações privilegiadas, tá? Então, toda e qualquer informação relevante fora do domínio público. Então, informação privilegiada é uma informação que ninguém conhece, ou só você conhece, e que pode afetar o preço de uma ação, tá? Você tendo privilégio. Então, por exemplo, você saber que a esposa do presidente da Petrobras, ela vai na manicure, sei lá, isso aí não é uma informação irrelevante, tá? É uma informação que não vale para nada. Então, ela é uma informação que ninguém conhece, só você conhece, mas que não serve para nada, não movimenta o preço das ações. Agora, você saber que o presidente da Petrobras, ele tem, por exemplo, ações da Vale com ele, é uma informação relevante. Então, é uma informação que poderia afetar o preço da Petrobras e o preço da Vale. Então, e ninguém conhece, só você conhece essa informação. Então, sim, essa é uma informação privilegiada. Por exemplo, uma empresa vai fazer a venda de alguma parte dela, da empresa, e só você sabe dessa parte dessa venda. Então, uma informação privilegiada. Então, são dois fatores para uma informação ser privilegiada. A primeira, uma informação fora do domínio público que ninguém conheça, e o segundo é que afete o preço de uma ação. Ela tem que ser relevante, tá bom? Aí a gente entra no Insider Trader, tá? O Insider Trader é o cara que vai usar essa informação privilegiada a seu favor, tá? Então tem o cara, tem uma informação privilegiada,
cara descobriu algo que ninguém sabe e que vai afetar o preço das ações. E ele age com isso, tá? Ele vai lá e compra as ações ou então pede para alguém comprar, alguém próximo comprar. Isso é um insider trader, ele está operando com informação privilegiada e isso é crime, tá? Então, qualquer informação fora de domínio público que cause prejuízo ou lucro para uma empresa, ela não pode ser utilizada, tá? Tem que esperar ela se tornar pública, senão é um insider trader, tá? Então, aprendemos informação privilegiadas e insider trader. Agora a gente vai para o front runner. Front runner é o seguinte: você é o corretor e você recebe uma ordem de um cliente que vai comprar Petrobras, tá? Então, ele vai lá, acha que as ações vão crescer porque estão fuçando lá um poço de petróleo e pode ser ali que eles achem muito petróleo novo, tá? Muito petróleo para extrair novo. Aí, o que o corretor faz? Puta, informação legal a dele. Ele vai lá e compra as ações da Petrobras antes para ele e depois compra para o cliente. Isso não pode, isso é o que a gente chama de front runner. Ele usou uma informação do cliente ou uma informação privilegiada para si próprio, tá? Então, tudo que é realizado antes do cliente, você tem que estar sempre a favor do seu cliente. Se você acha que uma ação vai subir e o cliente ele quer comprar essa ação, compra do cliente, aí depois você vai lá e compra para você se você puder, tá? Mas nunca antes do cliente. Se você comprar antes do cliente, é o que a gente chama de front runner, tá bom? Você está utilizando a informação do cliente ao seu favor e até por isso você vai comprar as ações. Então você compra 35. Se você pôr o seu cliente para comprar a ação também, normalmente as ações quando compra elas sobem. Então você vai subir o preço da ação que você comprou utilizando o seu cliente. Então isso acaba sendo até grave, tá bom? Importante, princípio de confidencialidade. Então o profissional deve manter restritas as informações do cliente. Ele deve proteger aquilo como se protegesse algo mais importante do mundo. Se ele tem uma conversa com o cliente, ele tem que saber da conversa. Ele não pode espalhar para os familiares, para os amigos. A conversa é dele, ele tem que manter confidencialidade, tá? A menos que um juiz quer que você divulgue quanto ele tem em conta ou alguma informação relevante dele. Aí é lei. Aí você tem que passar a informação para o juiz, tá? De outro modo, não. Você tem que preservar a confidencialidade do seu cliente, tá bom? E aqui entra na parte de conflito de interesse, tá? Então aqui, o que é importante? Você é o operador, você vai fazer as operações para o seu cliente. E o seu cliente, ele quer comprar ações de uma empresa, e aqui eu até coloco, a esposa é presidente da Petrobras e o cliente quer comprar ações da Petrobras, tá? Então eu estou lá operando, eu sou o corretor, e o cara fala para mim, ó, o cliente, eu quero comprar ações da Petrobras, e a minha esposa é a presidente da Petrobras. O que eu tenho que falar? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que informar ao cliente. Falar, cliente, a minha esposa ela é presidente da Petrobras. Então o cliente tem que estar ciente porque é um conflito de interesse. A minha tendência vai ser que ele compre ações da Petrobras, tá? Então o cliente tem que estar ciente desse conflito. Tudo precisa falar com o cliente, tá bom? Então conflito de interesse também é algo muito importante. Vamos ver aqui. Deixa eu ver, acho que o do módulo 2 está acabando. Deixa eu só passar aqui algumas. Ah, não, tá acabando não, tem bastante coisa ainda. Tá certo? Então deixa eu ver aqui, voltar para normas e padrões éticos. Temos mais 10 minutos de aula e eu tenho algumas perguntas aqui para responder. Então acho que a gente andou bem, a gente vai entrar num tema que vai sair em 2019, o Código de Distribuição e Suitability. Então cumprimos bem o prazo, tá? Então eu vou parar aqui 10 minutos para fazer perguntas, para receber perguntas, tem que receber perguntas, para a gente poder finalizar a live e respeitar o tempo de vocês de 1h30, tá? Amanhã tem mais 1h30. Acho que a gente andou bem, foi muito conteúdo, tá bom? E eu não vou dar tempo também de vocês estudarem muito esse conteúdo, porque amanhã já vai ter mais. O tempo que eu vou dar para vocês vai ser na quarta, tá? Então, passando a prova aqui, essa aula aqui, relaxa um pouco. Dica de ouro. Tem o professor Lucas Silva, que acho que muita gente conhece, até que dá muita aula principalmente com o Edgar Abreu. Ele também tem um canal,
e ele dá live sobre conteúdos às 9 horas, tá? Então, acabando aqui, procura lá no YouTube Professor Lucas Silva e assiste a live dele também, que agrega bastante. Ele é um professor muito bom, que eu admiro bastante, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver as perguntas aqui. Fiquem à vontade para mandar perguntas. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, até lá em cima, nas questões, para ver se ficou alguma para trás, tá? Se eu passar, você perguntou e eu passei, manda de novo aqui, tá? Então vamos lá, o que tem aqui? Os vídeos ficarão disponíveis, sim. Então muita gente está na faculdade e aí vocês podem assistir amanhã à tarde, por exemplo. Vamos lá, quero receber as aulas por e-mail, Amanda falando. As aulas eu não vou conseguir mandar. O que eu tenho aqui, na descrição desse vídeo, tem o material que eu estou utilizando, todos esses slides. E as aulas vão ficar salvas no meu canal de YouTube, tá? Então, você vai conseguir acessar os dois da mesma forma, tá bom, Amanda? Então, vamos lá. Aqui os e-mails. Eu vou registrar o e-mail de vocês, até porque eu costumo mandar coisas interessantes sobre certificações e fiquem à vontade para receber isso aqui também, tá? Claro, também se vocês quiserem, também depois deleta lá o e-mail, mas eu acho importante os temas de certificação, tá bom? Então, depois eu vou cadastrar o e-mail aqui de cada um. Vamos lá, o que tem mais? Aqui. O Igor, tem um certificado online? Não, não tem uma certificação online. Esse curso aqui realmente é voltado 100% para você passar na sua prova, tá? Eu não vou entregar nenhum certificado que você participou desse curso, mas aqui eu te capacito de fato para você ir e fazer a prova, tá? Ir e passar na prova, tá bom? Que eu acho que é mais importante, que se você for no banco e falar de qualquer empresa X me concedeu um certificado que eu participei das aulas de CPA 20. A empresa vai perguntar, e você passou na CPA? O banco, né, vai perguntar, e você passou na CPA 20? Então, o mais importante é passar, tá bom? Então, por isso que eu não entrego o certificado, que a minha intenção é que vocês passem na CPA 20. Dia 28 faço a CPA 10, no mesmo dia já vou começar a estudar mais profundamente. Bom, show, Luiz. Dia perfeito, na quarta-feira mata a CPA 10. Então muita gente eu sei aqui que veio direto da CPA 10 e já viram aqui muitos temas repetidos que eu tenho certeza. Por quê? Porque a CPA 10 ela representa de 50% a 70% da CPA 20. Então é muito conteúdo que você aproveita. Então no caso do Luiz, que vai fazer a CPA 10 no dia 28/11, ele está com metade do conteúdo na cabeça. Então é só fazer o resto e conseguir a certificação. Então vamos lá. Aqui as anotações vão ficar disponíveis também. Rafael, na vídeo vai ficar gravado o que eu estou escrevendo no bloco de notas, tá bom? Se você acompanhar a vídeo, você vai conseguir ver o que eu estou escrevendo. Mas baixar esse conteúdo, baixar esse bloco de notas, você não consegue, tá bom, Rafael? Se eu tirar a certificação CPA 20, é necessário tirar o CPA 10? Não, a CPA 20 sobrepõe a CPA 10, tá? Então seria a continuação. Primeiro você faz a CPA 10 e depois você vai para a CPA 20. Se você tem a CPA 20, não precisa da CPA 10. Fabi, sobre a relação de câmbio com distribuidoras, fiquei em dúvida. Camila, é o seguinte, a distribuidora ou a corretora, que são a mesma coisa, elas podem hoje fazer operações de câmbio normalmente. Então, se você quer mandar um dinheiro para o exterior, se essa corretora tiver esse produto, essa carteira dentro da corretora, você pode fazer o câmbio, tá? Então, elas são autorizadas, elas podem, tá bom? Fazer operação de câmbio, tá bom, Camila? Entrou isso para elas há pouco tempo. Vamos lá. Luiz Felipe, última prova da Berrine, dia 20 às 9 horas, 14 horas. Ó, que informação importante que o Felipe trouxe aí, ó. Então corram, por isso que eu falo, ó, tentem já marcar a prova, porque pode ser que tenha data, mas não tem mais. Muitas pessoas agendem essa prova e vocês fiquem sem data, tá? Então é importante já aproveitar e fazer, porque vocês colocam uma meta, tá? Vocês marcam a prova, vocês sabem o dia certinho que vocês fazem, tá? Então seguindo aqui, vamos ver o que mais. Qual a diferença do conteúdo de CPA 20 para CPA 10? Mais ou menos isso que eu comentei, viu, William? 50% a 30% a mais, tá? Então não muito a mais, um pouco a mais. Vai entrar ali o módulo 7, que é o módulo mais forte que não tem na CPA 10.
esse tipo de módulo, que é um módulo de risco, de mensuração, de gestão de ativos, derivativos também, é algo que você não encontra na CPA 10. Alguns códigos você não encontra na CPA 10, tá? Mas são algo complementar, tá? Então, dá para retomar esse embalo, dá para continuar. Muita coisa aqui você aproveita, a CPA 20 é mais um complemento, tá? Então, vamos lá. Érica, as aulas ficarão salvas por tempo determinado? Não, eu vou deixar lá, tá? E a tendência, eu acho que a live é bacana pela interação. Então, ano que vem a gente pode abrir uma outra aula para fazer uma outra live de CPA 20 para ajudar mais pessoas a tirarem a certificação em forma de live, mas preservando essa daqui para quem quer tirar, tá? Então, se tiver algum ajuste ou outro, e até porque cada vez a gente tenta aprimorar e melhorar a aula, melhorar a experiência, tá? Então, com certeza, se eu fizer essa live daqui 6 meses novamente, deve ser melhor que essa, porque eu vou saber melhor dos tempos, eu vou poder controlar melhor, tá bom? Então, a tendência é que fique, mas que eu vou atualizando ao longo do tempo, tá bom, Érica? Ok. Como conseguimos identificar o insider trader, Matheus? Matheus, seguinte, você provavelmente não consegue identificar, mas a CVM identifica. Ela consegue rastrear, porque toda ligação para a corretora é gravada. Então, se você ligar para o seu corretor e falar, quero comprar ações da Petrobras, esse corretor vai deixar essa sua ligação gravada. Então, se você operou um valor muito alto e comprou algo que ninguém esperava, a CVM ela vai solicitar para esse corretor a gravação dessa conversa. E aí ele pode ir atrás dessa informação, tá? Então, a CVM ela encontra os insider traders, tá bom? Então, vamos lá. Aqui os e-mails, bacana. Quantas questões caem na prova, Meire? 60 questões, tá? CPA 10, 50 questões. CPA 20, 60 questões. Vocês têm que acertar 70%, tá? Vocês estão vendo até a HP aí do lado. Na CPA 20 não cai nada de HP, tá? Não se assustem com essa HP aí, não cai nada. Mas tem alguns assuntos que eu gosto de explicar usando a HP, porque ao invés de entender os conceitos, de ficar olhando os conceitos, eu gosto de demonstrar os conceitos para ficar mais fixo na cabeça, tá? Mas não cai nada de HP, tá bom? A HP é a partir do CEA, ok? Professor, uma pergunta que caiu na minha prova. Um investimento fora do padrão. Não pode ser oferecido, mas pode ser comercializado por termo de assinatura. Elizabeth, não entendi aqui. Não pode ser oferecido, mas pode ser comercializado por termo de assinatura. Tem alguns investimentos, Elizabeth, bacana, acho que eu captei a sua pergunta. Tem alguns tipos de investimentos que a gente vai entrar até nos próximos módulos, que a gente vai falar dos ativos em si, que o gerente ele não pode te ofertar ativamente, te ligar e falar, aplica aqui nesse fundo. Não, ele pode ser vendido, então você como investidor, você conhece, sabe que esse investimento está disponível e você liga para o gerente e você investe, mas o gerente não pode fazer uma gestão, uma comercialização ativa, tá? Ele não pode vender esse investimento. Eu acho que é isso, né, Elizabeth? Tem alguns fundos, tem alguns investimentos que são assim que eu vou entrar nos próximos módulos, tá bom? Fábia, Fabiana, como eu faço para agendar a prova? Não sei se você falou, mas depois entrei atrasado. Não falei. Você vai lá no site da Ambima, tá? Nos primeiros slides tem ali o site certinho para vocês entrarem, mas podem ir no Google e colocar Ambima CPA 20, que é bem fácil o fluxo, tá bom? Qualquer dúvida, manda para mim que eu mando passo a passo, se for o caso, mas é bem tranquilo para fazer esse agendamento, tá? Mas funciona assim um processo. Primeiro você tem que emitir o boleto, pagar o boleto e aí sim abre a agenda, tá bom? Então, você só vai ter acesso à agenda, você só vai ter acesso para agendar, na verdade, a agenda você consegue ver. Que você não consegue agendar sem pagar o boleto antes, tá? Então, você vai pagar o boleto e aí 1 ou 2 dias depois, no máximo, abrem as datas para você fazer o agendamento, tá bom? Então, é esse o processo. Vamos lá. Ok. Priscila, Fábio, qual é o índice de reprovação? O índice de reprovação, ele varia ao longo do tempo. É algo mensurável, tá? Tem alguns relatórios da Ambima que entram muito
quais módulos erram mais, qual é o tipo de prova. Mas o índice de reprovação ele é próximo ali de 50% a 60%, tá? Ele não é um índice tão grande de reprovação, mas também não tão pequeno. Ele é mais médio se comparado com as outras, tá? Mas eu vejo no último relatório aqui, eu posso passar para vocês e até posso deixar na próxima aula, tá? Vou até deixar o recado aqui, ó, para mim, perguntando qual o índice de reprovação atual, tá? Para não falar besteira para vocês. Aí na próxima aula eu falo, porque tem um relatório muito bacana da Ambima falando disso, tá bom, Patrícia? Patrícia não, desculpa, Priscila. Wagner, Andréa. A minha CPA 10 vence em abril de 2019. Nesse caso eu pago como renovação com uma nova certificação. Uma nova certificação, e se você passar, e se não, você vai passar, o vencimento da sua CPA 10 ela fica junto com o vencimento da sua CPA 20. Olha que legal. Então você fez a CPA 20 agora no dia 14 de dezembro e a renovação seria para 14 de dezembro de 2023. A sua CPA 10 automaticamente vai vencer só em 2023. A CPA 20 puxa esse vencimento, tá? Então olha que bacana, tá? Mas é uma certificação nova, não é renovação, tá bom? Tá bom, André? Ok. Vamos lá. Viviane, iniciei os estudos para a CPA 20 hoje, não tenho conhecimento de mercado financeiro. Precipitado agendar a prova já em dezembro? Não, Viviane, eu acho que não é precipitado. Olha o ritmo das aulas, você viu que é um ritmo até que simples ali, que você decora um ponto ou outro. Se dedica, tá? Eu falo para você pelo menos 2 horas por dia, além das aulas, tá? No seu caso, na verdade, 2 horas por dia além das aulas. Para quem já está mais acostumado, e principalmente para quem fez a CPA 10, só a aula neste momento basta, e depois você faz uma série de simulados e tira dúvidas, tá? Mas para quem está começando do zero, eu sugiro que além das aulas estudar pelo menos 1 a 2 horas por dia, porque é um conteúdo um pouco amplo, mas não é um conteúdo difícil, tá bom, Viviane? Eu não acho precipitado. Só que tem que ter dedicação e separa de fato uma semana só fazendo simulado, só testando, tá bom, Viviane? Ok, Anderson, gostei da aula, boa, obrigadão, Anderson, te espero amanhã, aula top, muito obrigado, pessoal. Jefferson, você vai falar sobre o Copom? Vou falar sobre o Copom, Jefferson, no módulo 3, se eu não me engano, módulo 3, que é onde eu entro no política monetária, porque o Copom ele é utilizado para fazer política monetária. E bacana, no CPA 10, então acho que você fez a CPA 10, na CPA 10 o Copom estava no módulo 1, na CPA 20 está no módulo 3, então pergunta muito pertinente, Jefferson. Tayane, esses vídeos ficaram disponíveis para fazer uma retrospectiva? Sim, eu organizei. Se vocês entrarem na playlist, já tem todas as 9 lives lá, uma atrás da outra, tá? Para vocês, para quem perder, saber a ordem certinha. Então, live 1, live 2, live 3, um negócio bem organizado, tá bom? Júnior Bala, excelente aula, obrigadão, Júnior. Jefferson, devemos gravar as diretorias do Bacen para a prova CPA 20? Sim, hoje sim. Mas são só 3, tá? Ministério da Fazenda... Não, desculpa, já troquei com o Banco Central. Olha como eu já troquei pelo Conselho Monetário Nacional. Você tem que decorar, mas é o número, tá? Vamos voltar lá. Opa, passando aqui. Vamos voltar lá, só para te passar. Espera aí que eu tô indo para frente. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Então, aqui o Banco Central. Então, aqui, ó, você tem que saber que são 8 membros, presidentes, mais 7 diretores, tá bom? Não é difícil de saber, tá bom? Então, tem que saber isso, porque pode cair na sua prova, mas não é algo tão difícil assim, tá? É mais difícil o Conselho Monetário Nacional, até por isso que eu me enganei aqui, porque o Conselho Monetário Nacional você tem que saber que é o ministro da Fazenda, ministro do Orçamento, Planejamento e Gestão e o presidente do Banco Central, tá bom? Então, ok. Parabéns pela aula dinâmica, muito obrigado, Fabiana. Marcos Nóbrega, vai ter aula de heurística? Muita, Marcos, muito. Entrou aqui, ó, ainda no módulo 2, tá? A gente vai estudar ali 5 heurísticas, tá? Então vai ter aula assim de heurística, Marcos. Cai na sua prova na CPA 20. Mirelle, não, vamos subir aqui, já que eu estou passando aqui, vamos lá. Ó, como deu 9 horas, pessoal, quem tá com o tempo ali bem contado das 7h30 às 9, fica à vontade para sair, tá? Acho que o mais relevante já foi.
E se precisar, depois a aula vai ficar gravada, entra lá no finalzinho e ver as perguntas que ficaram para trás, tá bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Então deixa eu seguir aqui com as perguntas. Fábio, conseguimos acessar alguma das últimas provas do site da Ambima? Caio, não, a Ambima não disponibiliza nenhuma prova, tá? Mas tem muito simulado na internet, tá? Tem o Top Invest, tem a T2 Educação também, que faz um trabalho muito bacana. Tem o Edgar Abreu, que tem muito simulado, tá? O que não falta é simulado para você fazer questões, tá bom? Mas da Ambima, como por exemplo no concurso, que ele disponibiliza uma prova, a Ambima não disponibiliza nenhuma prova, tá? Nenhuma questão para vocês. Você também fala o mesmo projeto das aulas para a certificação do CEA? Penso, Fabiana, penso em fazer um projeto voltado principalmente para 2019, tá bom? Mas deve ter CEA sim, tá? Eu acho importante, eu acho que é a continuação e aí a gente passa para um outro patamar também de certificações, tá bom? Mas eu penso sim, tá, Fabiana? Tá no radar aqui de pouquinho em pouquinho. Então, tivemos a CPA 10, 2 meses depois a gente teve a CPA 20 e por aí vai. Então eu vou crescendo com a ideia é que o canal cresça todo mundo junto. Então vamos crescendo aos poucos, vamos arrumando a casa aos poucos para a gente fazer algo bem bacana e produtivo para vocês também, tá bom? Aqui, vamos ver que tem mais. Muito obrigado, pessoal. Muito parabéns aqui, Kátia, João. Muito obrigado mesmo. Diogo, de qual professor seria melhor fazer os simulados? O mais famoso e que todo mundo faz e que eu acredito que seja o mais interessante é do Edgar Abreu, tá? O Edgar Abreu tem simulados muito bons. Mas tem um aplicativo, por exemplo, da Top Invest que é muito legal. Se você entrar nos apps e entrar lá Top Invest, eles têm simulados no aplicativo que também são bem aderentes à prova. Então, se você prefere um aplicativo no celular que você acha mais dinâmico, pode usar o da Top Invest, tá? Mas eu ficaria nesses dois, principalmente Edgar Abreu e Top Invest, tá bom? Tá bom, Diogo? Wagner, show de bola. Pô, brigadão, Wagner. Boa, 14/12, isso aí. Coloca uma data. Como conseguir Skidese com domínio? Não entendi. Não entendi com domínio. Rafa, brigadão, viu? Brigadão mesmo. Você é um cara bastante apoiador aí, obrigado mesmo. Fábio Cruz, pô, obrigado, salve aí, um salve para você, para nós. Wagner Araújo, os simulados de Edgar Abreu são bons para estudos ou tem outros? São bons para estudos e tem outros. Então, você vai utilizar os simulados do Edgar, mas você pode fazer outros também, tá? A ideia é fazer bastante simulado para assimilar esse conceito que eu passei, tá bom? Ok. A matéria muda, Juliana, a matéria muda em 2019, mas até quando consigo fazer a prova com esse conteúdo? Juliana, até o final desse ano, tá? 1º de janeiro já entram as próximas provas com novo conteúdo, tá bom? Então já muda. Mudou o ano, muda a prova, mas foi o que eu falei, muito pouca mudança, tá bom? Não se preocupe, eu vi muita gente desesperada com a mudança, mas são poucas mudanças, tá bom? Como conseguir slides de exercício? Agora sim, o slides, mas você não consegue slides de exercícios. Você pode ir lá no Google e escrever Edgar Abreu apostilas, que na apostila vão ter bastante questões, tá? Então lá você consegue achar muita questão. E no próprio site dele, você faz um cadastro na EAD Edgar Abreu, você consegue fazer simulados, tá? Você monta ali questões, você consegue fazer também, tá bom? Então é bem dinâmico o material dele, tá? Camila Porto, indica app de simulados, indico da Top Invest, tá? Então procura lá Top Invest. Catiana, melhor simulado, eu acho que ainda é do Edgar Abreu, mas todos ali são bem próximos. Ailton, pô, bacana. Andréia, obrigado, viu? Patrícia, Fabiana, muito obrigado. Mirelle, para renovação e certificação CPA 10 tem que fazer novas provas? Não. Até o ano passado tinha, agora não. Agora você faz um curso somente e você renova a certificação, tá? Ficou muito mais simples o processo. Aline, a API tem prazo de 2 anos? Sim, correto. Correto, Aline. Análise do perfil do investidor. Vamos entrar também, tá? Tá ali no módulo 2 para continuar, mas eu vou falar disso, a API é válido por 2 anos, tá bom? Caio, sensacional aula, muito obrigado, viu? Uso o app da Top Invest, é bacana, acho que tem que divulgar quem faz um trabalho legal. Catiana, obrigado. Lucas, Lucas, brigadão, viu?
Obrigado mesmo aí, parceiro da faculdade. Rosiane, parabéns pela aula. Obrigado, Rosiane. Lara, qual é o nome do professor do Edgar que tem o canal Lucas? Aqui, ó, você vai entrar aqui, ó. Recomendo fazerem agora. Professor Lucas Silva. Entra lá no YouTube, professor Lucas Silva, que ele deve estar ao vivo agora. Já entra lá, fala que o professor Fábio mandou um abraço para ele, tá bom? A gente faz essa parceria, que ele é um cara muito bacana, tá bom? O Júnior baixou aqui. Então é isso, galera. Muito obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram hoje. Contem comigo, tá? Na medida do possível, eu tento responder todas as questões que eu tenho. Às vezes passa. Então, assim, insistam, tá? Às vezes vocês fazem uma pergunta, eu leio, mas não consigo responder. E depois eu não respondo porque passou. Então, insista. Fala, Fábio, olha a minha pergunta. Fábio, olha a minha pergunta, que eu respondo, tá? Eu gosto de responder todo mundo, mas às vezes passa, tá? Não é por desleixo, não é porque eu não posso responder e passa, tá bom? Então, fiquem à vontade. Tá certo? Aqui, Mirelle, não tem experiência. Sim, Mirelle, o CPA 20 é o diploma para você entrar numa instituição financeira, tá? E outros diplomas também, tá? Então tem muitas pessoas de outras áreas que tiram a certificação e conseguem entrar no banco, tá bom? Até porque as mais comuns, que são administrador, economista, contabilidade, não suprem as vagas de banco, tá? Tem muito mais vaga e outros setores entram muito, tá bom? Lucas, conversei com você no mês passado, tal. Pô, Lucas, brigadão, viu? Acho que esse incentivo aqui é muito legal. Faz a prova, conta comigo aí que você vai passar nessa, tá bom? Acho que o incentivo aqui é muito importante, tá certo? Obrigado, pessoal. Até amanhã. Vejo vocês amanhã, dia 27, mesmo horário, tá? Atrasou um pouco hoje que eu estava fazendo alguns testes, começou acho que 19h35, mas amanhã, 19h30, estamos aqui, tá bom? Obrigado, galera. Tchau!